Para diversos analistas, a cobertura do plebiscito sobre a divisão do Pará limitou-se à disputa política, deixando de lado as razões mais profundas, tanto dos que defendiam a divisão, quanto dos que insistiam na manutenção do Estado unido, como afinal terminou decidindo o plebiscito. A imprensa paraense dividiu-se claramente na cobertura. Veículos da capital, Belém, posicionaram-se francamente contra a divisão. Imprensa do interior, principalmente do Tapajós de Carajás, a favor. Para complicar, a campanha, que durou apenas 30 dias, foi totalmente emocionada. E os aspectos técnicos terminaram esquecidos. Será que a imprensa cumpriu seu papel? Será que o povo do Pará votou consciente das implicações que a decisão terá no futuro do Estado? Para analisar a cobertura, nós recebemos do Comitê de Imprensa 2 jornalistas que foram enviados por seus veículos para cobrir o plebiscito em loco, lá no Pará. Os repórteres Rosiane Kennedy, da Rádio CBN, e Danilo Macedo, da Agência Brasil, um órgão da empresa Brasil de Comunicação. Queria agradecer, antes de mais nada, a gentileza de vocês comparecerem aqui com a gente para participar dessa edição do Comitê. No geral, queria fazer uma pergunta geral para vocês dois. Vocês gostaram da cobertura, Rosiane? Eu gostei muito de participar desse momento. Eu ouvi você na CBN dizendo, poxa, eu adorei e tal. É um momento histórico, né? É um momento histórico. Você dizendo que se sentiu orgulhosa de ser jornalista. Eu vi uma declaração tua em algum lugar. Deve ter sido em rede social. Assim, a declaração é que um dos prazeres que eu tenho, satisfações de participar, de ser jornalista, é justamente poder acompanhar a história e ver a história acontecendo de um ângulo super privilegiado, porque você está lá acompanhando. E foi exatamente isso que eu senti acompanhando esse plebiscito. E é acompanhar a história de um momento ali pontual do Pará, mas de algo que precisa ser pensado no país inteiro. Porque há vários outros, mais de uma dezena de projetos para a divisão territorial, aqui mesmo no Congresso Nacional. Tem Maranhão, e é uma discussão que Piauí. Precisa ser feita. Até em São Paulo tem proposta, né? Tem em São Paulo, tem em Minas. Então, assim, é uma discussão que precisa Mas ser feita. A cobertura, você no geral gostou? Ou você acha que essas deficiências que eu apontei rapidamente na minha abertura aqui, você acha que elas fazem sentido? Fazem total sentido. Foi muito emocional. E é curioso que uma das coisas que me impressionaram no Pará é que tem jornalista que é do jornal, assim, especificamente, jornal lá de grande circulação, jornal local, mas também trabalha em assessoria de imprensa dos políticos envolvidos nas campanhas. Então, como é que tem isenção? Por mais isso eu presenciei e fiquei completamente assustada. Danilo, você acha que houve esse desequilíbrio na cobertura por conta dessa paixão envolvida na... Eu acho. Essa questão local é até normal. A gente, nas eleições para governo do Estado, a gente vê isso em estados ricos, grandes, Minas Gerais, São Paulo. E lá não foi diferente, talvez até mais intensificado, né? Porque foi exatamente isso. Os jornais ali de Belém contra a divisão e os jornais de Tapajós e Carajás, Marabá, Santarém, favoráveis, com matérias favoráveis. E eu acho que teve essa questão do posicionamento, a questão da imprensa local, mas a imprensa nacional também ela demorou para dar atenção ao assunto. Ela foi cobrir na véspera. Então, 4 meses antes, quando já se sabia que teria o plebiscito, poucos veículos abordaram a questão e deixaram para fazer na véspera. Então... Porque, tudo bem, ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes, mas vamos admitir que a divisão tivesse sido aprovada. O impacto disso seria enorme. E aí você já ia chorar em cima do leite derramado, porque não tinha mais nada para fazer. A imprensa não fez essa cobertura. Essa crítica também procede, Rosiane, a teu ver? Eu acho que... Se chegou muito tarde lá para Eu acho que chegou tarde em termos de ter toda a imprensa nacional mobilizada. Alguns veículos chegaram a mandar ali 15 dias antes, né, uma semana antes, quer dizer, já é muito em cima, mas o período de campanha também foi muito curto, só eram 30 dias. Você considerando esse prazo, já era muito curto até mesmo para a imprensa acompanhar.
Mas a chegada de todos os grandes veículos nacionais de comunicação, isso só se deu, de fato, Porque 4 dias antes. Pois é, porque vamos convir, só a imprensa nacional teria alguma isenção nessa cobertura. Será que só a imprensa nacional é que conseguiu chegar com uma análise minimamente técnica e das implicações dessa divisão para a população do estado do Pará? A teu ver, quer dizer, a Globo, por exemplo, fez matérias especiais, etc, etc, mostrando a coisa do ponto de vista técnico, saindo do passionalismo, para ficar num veículo, num grande veículo. Mas, por exemplo, os jornais, os grandes jornais, que aliás até não tem quase penetração no interior do Pará, né? É irrisória a circulação ali de grandes jornais, Estadão, Folha, Globo, etc. Mas mesmo assim, essa chegada da grande imprensa lá, ela chegou muito tarde. Ela conseguiu algum efeito? Eu acho que pouco, porque quando a imprensa chegou, já estavam os ânimos acirrados em relação à campanha na TV. Então teve muito, um grupo acusava o outro de preconceito. Então eu acho que para a imprensa nacional, que chegou em peso 4 dias antes, 5 dias antes, eu acho que já era tarde para tentar reverter isso. Agora, sinceramente, eu acho que mesmo se tivesse chegado antes, teria levado a discussão para o cenário nacional, para o país inteiro entender que isso tem impacto no país todo, porque vai afetar contas públicas, afetaria contas públicas com gastos da União para poder bancar ali o déficit que vai ficar, né, para poder tentar superar isso. Mas eu não acho que aliás, eu queria te fazer justiça, porque você acho que foi a única voz que eu ouvi do que eu acompanhei dessa cobertura a falar da implicação nacional dessa decisão. Por conta exatamente dessas despesas, que o Brasil inteiro aqui ia bancar se houvesse sido aprovada a divisão, né? Então, eu acho assim, a imprensa nacional chegou e trouxe esse cenário para a dimensão Brasil. Mas eu, sinceramente, pelo que acompanhei lá, eu não acho que fosse mudar o voto de ninguém lá. Mesmo que conseguisse colocar absolutamente técnico ali, ponto por ponto, né? Tecnicamente, ponto por ponto. Porque as pessoas já foram para a campanha com a cabeça completamente feita, era tudo absolutamente emocional. Não interessava se você questionava um número ou outro, apresentava um argumento ou outro, até conversando com as pessoas na rua para poder indagar, sim, mas e esse estudo? Mas esse número diz isso? Não, isso não interessa. A reação era muito assim, não sei se você passou por isso. Sim, eu fui para Marabá que se tornasse, houvesse a divisão dos estados, seria a capital mais violenta e com o pior IDH do país. Então, lá é a situação, eu acho, mais extrema dos 3 locais. E para a população de lá também, esses números, para eles, não fazem muita diferença. Porque o que eles querem, eles falam, a gente está esperando alguma coisa. A gente acha, eles, na cabeça deles, assim, pior do que a gente está, a gente não fica. Então, qualquer coisa que... Né? Eles não tinham certeza de que realmente melhoraria e quase ninguém sabia explicar o que eles achavam que ia melhorar. Mas eles falavam, melhorar vai ter que melhorar. É porque o problema é que eles estão numa situação realmente muito difícil. Então, chegam vendendo a ideia e aí vem a falha na parte não de cobertura, mas na forma política que a coisa é vendida lá. Aí o político chega oferecendo como se fosse a salvação. É um milagre. Né? Vai acontecer, separe e a partir de amanhã está tudo lindo. Não vai estar tudo lindo, não estaria tudo lindo. Não ia ter hospital, não ia ter polícia, não ia ter estrutura de Ministério Público. Dá para imaginar a construção de todas essas bases de governo, de Assembleia Legislativa, sede de governo, tribunais, com essa pouca estrutura que tem lá, o risco até de corrupção e desvio de dinheiro durante a execução dessas obras? Isso não passa muito mais à frente, então estava tudo... Mas realmente as pessoas não queriam ouvir esse tipo de argumento. Elas tinham uma ideia fixa, então não sei se durante a cobertura, essa paixão interferiu, atrapalhou, Danilo, o teu trabalho em algum momento? Como é que você conseguia se escapar um pouco, fugir um pouco desse puxa-estica que devia estar lá? A questão, eu acho que a Rosiane deve ter acompanhado isso em Belém também, não teve muito confronto entre campanhas nas regiões. Uma região era só sim, a outra era só não. Então, Marabá não tinha campanha contra a divisão. Só tinha ainda bem, porque acontecer como estavam, poderia acontecer qualquer coisa. Então, só tinha campanha a favor da divisão. Então as pessoas todas se posicionaram, cada um com algumas
certas de que melhoraria, outras na dúvida, mas não querendo ficar com a questão. E a gente tentava assim, ouvir as pessoas, mostrar que elas não era só desinformação, elas quererem se separar, era a realidade delas que não estava boa e realmente o Estado quase não chega lá. Mas mostrar esses números também do que poderia implicar essa divisão. Nós temos uma entrevista, um trecho de uma entrevista, que foi uma entrevista exclusiva, que foi concedida pelo governador Simão Jatene, lá do Pará, a jornalista Cláudia Brasil, nossa colega aqui da TV Câmara. O governador já havia se pronunciado a favor da união, né, contra a divisão. Ele até se emociona ao falar pela primeira vez, logo depois da consolidação dos números. Vamos assistir? Eu aposto nesse sentimento que é genuíno do povo paraense, que é essa coisa da solidariedade, que é essa coisa da fraternidade. Aposto nisso. Segundo, aposto que o comportamento correto de todos nós é compreendermos aquilo que disse ainda há pouco, que o resultado se define pela maioria, mas que isso não torna ilegítimo o sentimento, o desejo das minorias. Eu acho que se tiver essa compreensão de que não pode ter vencedor e vencido num processo dessa natureza, que ou ganhamos todos ou perdemos todos, eu acho que fica muito mais claro e muito mais factível esse reconstruir, né, os laços que nos unem. Não dá para negar que a gente simples de Marabá, que a gente simples de Santarém, não tem direito legítimo por ter mais saúde, mais educação, mais segurança. Não dá para negar isso. Então eu acho que é exatamente isso. É essa compreensão do desafio de cada um é que pode nos fazer reconstruir, refundar esse Estado em outras bases. Estava emocionado mesmo. E aí isso remete a uma segunda etapa, né, Rosiane, que é o depois. Quer dizer, hoje existe um Estado dividido. Dividido em três. Dividido. Ele, na cabeça das pessoas, ele está dividido. Ele não está dividido politicamente, né, geograficamente, mas ele está dividido. As pessoas tomaram posição. Não foi uma coisa arrasadora. 60 e tantos por cento, né? 66% de votos. Por exemplo, nas capitais, ou os locais que seriam capitais, sim. Aí foi 93%, 98%. Pois é, mas eu estou dizendo que é um Estado abertamente dividido. Quer dizer, as pessoas tomaram posição e pronto. A decisão foi essa, mas na cabeça das pessoas a divisão permanece. E aí tem o depois. Isso não aumenta demais a responsabilidade agora do atual e dos futuros governos do Pará? Aumenta, e eu sinceramente não saí de lá convicta de que eles têm um plano para mudar isso. Eu acompanhei informalmente uma conversa, eu fui para uma entrevista com o governador na véspera do plebiscito. E saí da entrevista, fiquei aguardando uma colega e começaram a chegar outras autoridades do governo local, secretários, vice-governador, e não sabiam quem eu era. E ficaram conversando. Eu aproveitei, obviamente, para acompanhar a conversa. E não fiz nenhuma questão de me identificar. E eles estavam conversando sobre esse dia depois. Né? E eles tinham ali... Também não perguntaram quem era você, né? Não perguntaram, eu também não me senti na obrigação de dizer, eu estava muito mais interessada na conversa. E aí me chamaram a atenção alguns pontos, porque era eles falando o dia depois. Uma das propostas que eles tinham era de, a partir da decisão, como o não era certo, era dado como certa a vitória do não, eles diziam assim, que tal, um deles sugeria, que tal a gente tinha que pensar em fazer administrações locais, como tem aqui em Brasília, nessas prefeituras assim, isoladas de quadra, não sei o que, então... E aí o outro falava assim, não, porque o que a gente vai fazer é só criar mais liderança local. E aí a gente vai encontrar outra dor de cabeça política para administrar no futuro. Então, tem um clima ali que não se resolve. E o outro ponto que eles falavam é como eles vão montar uma estratégia de comunicação. Porque os jornais
da capital e os jornais de TV da capital só são para a capital. Lá em Marabá, lá em Santarém é outra coisa. Pedi para a Cláudia, ela trouxe para a gente alguns jornais que eu queria mostrar. Essa câmera aqui ou aqui? Qual é melhor? Essa aqui. Alguns jornais do dia seguinte, do dia já com a divisão consolidada. Diário do Pará, não a divisão. Tocantins, o Jornal de Carajás, Pará continua inteiro. Mas em vez dessa efusão aqui, você já tem aqui uma foto da tristeza do pessoal de Marabá. Inteiro, mas em cacos, né? Inteiro, mas em cacos. Inteiro, mas em cacos. O Liberal, talvez o mais tradicional jornal de lá, né? Do grupo Maiorana, as urnas decidem, o Pará se mantém grande e indivisível. Tem um tom também triunfalista na manchete. E por último, o jornal Opinião. Esse é um jornal de Marabá. Carajás, a luta continua, quer dizer, ninguém parou nada. Vocês acham que a luta continua, que esse desejo de emancipação, de divisão, vai continuar? Ou é possível carrear toda essa insatisfação que a população do interior hoje vive para a exigência de serviços básicos, etc., como parece ser a maior reivindicação? A posição de quem era a favor da divisão do Estado, eles já estavam conscientes de que perderiam o plebiscito. Mas nos discursos deles, assim, falando com a imprensa, conversando com a imprensa, eles falavam, o plebiscito é um detalhe. Daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai separar, porque esse é o sentimento nosso. Então assim, então se justifica que a luta continua aqui, como eles escreveram? A posição deles é essa. E logo depois que saiu o resultado em Marabá, a gente estava o TRF, que é do lado de uma praça, a gente entrevistou algumas pessoas e bem tristes. E cada um tentando justificar e falava que era uma pena, que era uma tristeza. Alguns falavam que não teve tempo de conscientizar a população. Outros aí jogavam para a população de Belém, que não conhecia a região. Mas assim, não é... Eles não... Até eu acho que também influenciado pela posição do governo do Estado, que não deu nenhuma solução viável a curto prazo de como mudar essa situação. Então, eles não veem que o governo vai dar mais recursos. Me chama a atenção essa questão do governo, porque a gente ouviu aí o Simão Jatene, né? Mas é curioso porque os eleitores não acreditam os problemas nesses locais, em Marabá e Santarém, a este governo ou ao governo passado, não é governo de oposição, sabe? Não interessa qual é o partido. Eles dizem que isso é uma questão que se arrasta há décadas. É estrutural. É estrutural. Então, eu sinceramente acho que não vai parar. Quando diz aí o jornal, a luta continua. Eles vão continuar com esse movimento separatista. Um dos líderes lá do movimento, que é o deputado estadual João Salame Neto, ele está até aqui na capa aqui do jornal, João Salame. Momentos seguintes à decisão, e ele já falava assim, olha, não dá para agir com demagogia agora. Não tem união. Não tem união. São 3 povos separados aqui dentro e é preciso fazer alguma coisa. Então, realmente, acho que é preciso fazer alguma coisa. Vai além da instância governo estadual. É preciso o apoio da União nesse sentido e vai ter que ter um momento de se rediscutir essa situação territorial no país inteiro. Pois é, porque a divisão territorial ela está sendo discutida no miúdo, né? Ninguém pegou isso no atacado. Espera aí, vamos ver essa questão no geral. Aqui no Congresso você mesma citou, quer dizer, tem uma série de projetos de divisão de quase 20. De tudo que é Estado, acho que uma porção de estados aí com proposta de divisão. E assim como a criação de novos municípios, que está uma coisa no varejo, quer dizer, isso precisa ser pensado do ponto de vista até mesmo da União, né? Claro que existe, sem sombra de dúvidas, um interesse político por trás disso muito grande. Existe sim. Basta imaginar a quantidade de senadores de vagas de senadores que seriam criadas, o número de deputados estaduais e por aí vai. Então, a despesa, cargos, cabide de emprego. Claro que existe uma questão política por trás disso, não tem como ter dúvida, né? Seria inocência. Mas também inocência é imaginar que é só uma questão política. Não é.
Se a gente imaginar os últimos 50 anos, por exemplo, no Brasil, a quantidade de arranjos locais, o desenvolvimento econômico de algumas regiões, as afinidades de algumas regiões, mudou, né? O mapa do Brasil, em termos de rearranjo mesmo, mudou. Não mudou o mapa no desenho. Na realidade econômica, na realidade política, mudou profundamente. Só que parece que isso não foi acompanhado de uma visão sistêmica da questão. Está todo mundo no miúdo, principalmente por essas questões políticas. Nesse ponto, eu queria uma análise de vocês. Nós jornalistas, não somos um pouco culpados por também não darmos a nossa contribuição a um debate mais aprofundado dessas questões, mais consequente, em vez de ficar no factual? Não, tem um problema lá no Pará, vai ter lá um plebiscito, vamos mandar alguém para dar uma olhada. Eu acho que a gente tem a culpa nessa questão que a gente falou de que a gente, nessa questão específica do Pará, a gente foi em cima da hora. Então, mesmo que, como a Rosinha disse, e eu concordo, que provavelmente não mudaria... A gente foi em cima da hora, você está falando de toda a imprensa. De toda a imprensa. Toda a imprensa brasileira. A gente ainda foi um pouquinho mais. Teve equipe que chegou no dia, né? Teve gente que chegou lá... Né? Então, mas essa questão de que mesmo que não desse para mudar, a gente teria que mostrar, porque a gente é de veículo nacional, então não é só gente do Pará que lê e escuta a gente. Então, a população do Brasil também não foi informada sobre o que estava acontecendo lá. Então, teria que ter uma antecipação disso. Eu acho que desde quando está sendo discutido aqui no Congresso essas questões, e depois, quando determina que vai ter um plebiscito, já tem que se iniciar essa cobertura firme. Quando eu abordei na CBN, isso foi um ponto que você ressaltou, que era isso, que não é uma questão local, é algo nacional. Isso tem que ser visto pelo país inteiro, discutido, debatido no país inteiro. Aí um ouvinte me mandou um e-mail, mandou para mim, para o Sardenberg, e ele falava assim, você disse que era uma questão nacional, mas como eu de outro estado posso participar disso? Então, quer dizer, as pessoas não tinham nem essa noção, e na verdade elas tinham que ter começado a participar aqui, quando se estava votando a aprovação do plebiscito, aqui cabia. Lá na atrás casa de já todos. dava para começar isso. Porque eu achei curioso o seguinte, para vir fazer esse programa, eu precisei sair me informando, porque o que eu sabia era do debate que a gente acompanha aqui, um pouco aqui. Aqui tem um pouco mais de análise técnica nos discursos, não é uma coisa totalmente apaixonada, mas eu não sabia de nada do que havia acontecido no Pará em relação, por exemplo, à campanha. Até porque nenhuma peça circulou nacionalmente, né? Um pedacinho que fosse Tinha uma peça sofrível lá, né? Do tapa na cara. Dos programas. Nossa. Tinha coisas desse tipo? Tinha uma. Como é que era? Tinha uma que tinha a Fafá de Belém, chorava no vídeo, assim, que ela era a voz de Belém, quando ela cantava pelo mundo. Então mostrava toda essa emoção, essa paixão. E a outra, que era da campanha do Sim, que falava que assim, aquele argumento para dizer o não era dar um tapa na cara. E a imagem era muito chocante, porque apareciam vários paraenses apanhando no rosto. Chocava. Eu, quando vi aquele vídeo, eu falei assim, gente, o que é isso? Né? Então, e o lado técnico... Agora, Paulo, em relação ao lado técnico também é interessante falar. Eu e a Rosiana nos encontramos num seminário do IPEA para mostrar esses dados que na divisão, o estado do Pará, que hoje tem um superávit de quase 300 milhões de reais, os 3 estados, Pará, Tapajós e Carajás, teriam um déficit de cerca de 1 bilhão ou mais. E isso foi apresentado 2 semanas só antes do plebiscito. E os próprios pesquisadores falaram, a gente teve aqui 4 meses, a gente foi informado para fazer um estudo dessa magnitude. Então, assim... E tem até o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social e Ambiental do Pará, que é como se fosse o IPE de lá, que mostrou os dados que nenhum governo sabia, assim, que é essa questão do gasto do investimento. Foi tudo muito em cima da hora, né? Vamos convir que uma informação dessa importância para orientar a tomada de uma decisão dessa importância é tudo muito, muito precário. Ela pode orientar agora, depois do plebiscito, mas para o plebiscito não adiantou. Agora é esperar que esses órgãos também, frente a esses outros projetos referentes à divisão, comecem a fazer estudos anteriormente, né? Agora, do ponto de vista da imprensa, agora, depois do meia-culpa, que recado, só para a gente fechar que o tempo acabou, que recado vocês dariam para os editores, gente que está lá em São Paulo, gente que está no Rio de Janeiro, está aqui mesmo em Brasília,
né, dos órgãos nacionais, não apenas dos órgãos locais. Eles estão apaixonados, deviam ter um pouquinho mais de isenção, isso é claro. Mas e dos órgãos nacionais, do ponto de vista, por exemplo, da preparação melhor desse tipo de cobertura, Rosiane? Eu acho que é um tipo de cobertura que eu vou concordar com uma observação que você fez antes, de será que a gente não tinha que entrar mais nesse tipo de debate? Infelizmente, a pauta, o hard news mesmo, quer dizer, é muito difícil você ter tempo, porque você precisa filtrar todo dia aquela série de matérias. A Justiça Eleitoral, deixa eu só invadir de novo aqui, mas a própria Justiça Eleitoral não deveria ter patrocinado, por exemplo, debates. Até hoje a Justiça Eleitoral não patrocina debates. A Justiça Eleitoral patrocina um programa eleitoral e diz que resolveu o problema. A meu ver, não. Eu acho que ela deveria patrocinar os debates, a orientação dela com regras definidas por ela. E aí você teria minimamente alguma discussão com conteúdo técnico, não? Eu tenho dúvidas. Eu, sinceramente, nunca parei para pensar como seria o papel da Justiça Eleitoral fazendo um foco de debate. Assim, as condições. Por exemplo, porque esse debate aconteceu lá, vocês viram esse debate? Ele ocorreu em algum nível? Não tinha. As emissoras fizeram debates? A partir do momento que eu cheguei, pelo menos, já não tinha mais. Você viu, Danilo, alguma coisa? Também não. Eu vi programas marcando debates, mas não, nada de... O que seria um debate que seria realmente com argumentos, né? Se houve, foi essa questão política. Só para encerrar, queria que a Rosiane complementasse que ela estava falando, que eu interrompi, e depois o Danilo para a gente fechar. Então, que era quanto um recado para a imprensa nacional. Eu acho que a gente precisa ter mesmo um acompanhamento maior, mas isso, como eu estava dizendo, é muito complicado tendo esse hard news. A gente tem que filtrar todo dia. É muito complicado. Não tem, aí tá, eu vou parar para discutir na imprensa nacional toda a situação hoje de todos os estados que têm propostas separatistas e a pauta do dia, e o problema que ocorreu no dia. É muito difícil. Danilo. Entra nessa questão de prioridade e muito financeira das empresas também, né? Então, fazer uma reportagem... É caro também, pô. A pessoa lá... Fazer reportagem dessas sem viajar é inviável. Não tem como. Então, a gente teria que viajar quando sai o plebiscito, viajar depois quando está na campanha e depois quando está no... Mas a gente acabou, os erros acabaram optando em ir na véspera. Rosiane Kennedy, Danilo, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui com a gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.